chamo Raíssa, eu sou fisioterapeuta formada há um ano e eu conheci o curso MS através de uma colega residente, também fisioterapeuta, que fez sua preparação com o curso MS e ela me indicou. No ano de 2021, foi o segundo ano que eu fiz a prova da residência. Na verdade, em 2020, já no meu último ano de faculdade, faltando um pouco mais de um mês para a prova da residência, eu adquiri o curso de preparação para residência em fisioterapia e consegui estudar um pouco, me preparar, mas até mesmo por faltar pouco tempo, eu não tive a aprovação. Logo no começo de 2021, eu comecei a trabalhar em uma clínica, mas ainda assim eu decidi continuar estudando para residência. Mas dessa vez com uma melhor preparação, uma melhor dedicação. E mesmo que antes eu tenha me preparado por um curto período de tempo e tenha ido fazer a prova, mesmo não tendo passado, isso super já me ajudou nessa minha nova preparação. Até mesmo como uma forma de motivação de que se eu tivesse dado o meu melhor, se eu tivesse começado antes, poderia ter dado certo. Dessa vez eu quis fazer de uma forma diferente, então comecei a estudar já com antecedência. Separei os conteúdos que mais caíam nas provas. Eu pedia muita indicação aos próprios professores do curso de fisioterapia e sempre foram muito solícitos, sempre tiravam minhas dúvidas, respondiam. E basicamente foi essa a minha rotina de 2021. Eu trabalhava e estudava, tentava estudar nem que fosse uma ou duas horas todos os dias, ficava fazendo cronogramas, respondia questões, provas, e via sempre o que eu precisava melhorar. Então, depois veio a prova e aí estava em um nível bem mais elevado, mas eu tentei responder com calma, com atenção. E durante a prova eu percebi o quanto foi importante essa minha preparação. Até mesmo os dias que eu tirava para responder as provas, que geralmente era dia de domingo, às 9 horas da manhã, que é o mesmo horário que geralmente acontecem as provas de residência aqui do Ceará, eu respondia questões mais elaboradas, questões longas, que são o estilo de questões de residência. Isso super já ajudou durante a prova. E aí, dessa vez veio a aprovação. Eu fiquei em primeiro lugar em saúde da família e comunidade em Acaraú. Eu estava trabalhando, eu estava na clínica e já estava o dia todinho esperando que saísse o resultado e nada de sair. E aí, já às 6 horas, eu cheia de paciente, que eu atualizei o site, estava lá, meu Deus, eu não posso gritar porque tá cheio de gente aqui, mas a felicidade foi tanta, eu pulava escondida, fiquei nem acreditando. Mas foi assim, fiquei muito, muito, muito feliz. E só com os dias que foram passando foi que a ficha realmente foi caindo, que, meu Deus, dessa vez deu certo. E agora é mesmo muita gratidão também ao curso MS por ter feito parte dessa trajetória, pelos professores sempre incentivarem a gente a continuar estudando, que se a aprovação não vier naquele momento, não é pra gente desistir, que a gente pode continuar, que a gente ainda pode dar o nosso melhor. Isso foi, assim, total diferença, até por eu não ter desistido hoje eu posso estar aqui, né, contando como foi todo esse processo. E se eu pudesse dar uma dica para quem quer passar na residência, é isso, comece a estudar com antecedência, conheça os conteúdos que mais caem na prova, faça revisões, responda provas, conheça a banca que você vai prestar a residência e com certeza isso vai fazer uma total diferença na sua aprovação. E é isso. E aí, minha gente, professora Michele Sampaio na área, chegando para a gente conversar sobre residência multiprofissional. Professora, a residência é só daqui a um ano, né? Ou no final do ano, ou os editais começam a sair só em agosto, ainda tem tempo. Pois é, meu amigo, você acha que você tem tempo. Você acha, né, que dá tempo em estudar assim que sair o edital, mas eu lhe digo, se você realmente quiser ser residente, você precisa estar agora nesse chat, você precisa começar a se preocupar em passar na residência desde agora, sabe por quê? Porque a cada ano que passa, as coisas naturalmente estão ficando mais difíceis, a concorrência em concursos públicos, em residências multiprofissionais, né?
estão ficando mais acirradas e existe um outro fator não menos importante, que sabe o que é? É o seguinte, você está vendo uma onda de profissionais da área da saúde se tornarem profissionais estudantes, ou seja, estudantes profissionais. Muita gente se dedicando a passar em concurso, muita gente de verdade, não, pessoal do chat? Diga aí, estudando para passar numa residência. Por quê? Porque hoje as pessoas entenderam que é muito importante você ter uma determinada estabilidade em um concurso, você alcançar, né, uma residência, o que a residência vai fazer pela sua carreira profissional, e ela ajuda muito a alavancar a sua carreira profissional. Fora, eu não vou falar nem da bolsa, né, gente, que deu uma reajustada aí agora em janeiro, então nós temos reajuste de bolsa de residência, agora, se não me engano, é aí na casa dos 4 mil, posso estar errado, tá? Mas eu acho que é isso aqui, R$ 4.023 mensais a bolsa da residência multiprofissional, e você, né, precisa começar a estudar desde agora. Por isso que nós do curso MS já estamos começando a preparar nossos alunos a partir de agora. Nós sempre preparamos bem antecipadamente os nossos futuros residentes. Não é à toa que os resultados falam por si. Os resultados do curso MS, eles mostram que nós somos realmente o curso que mais aprova profissionais da saúde em concursos, em residências, em diversos processos seletivos que acontecem aí, aqui no estado, no Nordeste e em diversos outros estados do Brasil aí também, beleza? Então, dica que eu lhe dou, independente de você adquirir curso, de você fazer curso conosco ou não, tem muito material no YouTube também, tá? Tem muito material gratuito, tanto para concurso como para residência neste canal. Então, se você não está inscrito, se inscreve aí, tá bom? Se inscreve aí no canal, que você vai ser notificado. Toda semana tem aula gratuita. Toda semana nós estamos estudando gratuitamente. Nós temos um trabalho aqui no YouTube, né, para as pessoas que não têm condições de adquirir as nossas preparações. A nossa preparação completa, extensiva, com as novidades que estão por vir aí para 2023, que é a nossa nova preparação, a atualização da preparação de 2022, será inserida a partir do dia 31 desse mês agora, galera. Então quer dizer que o lançamento vai ser dia 31? Exatamente, se preparem, tá? Porque nós viremos com uma promoção bombástica por tempo extremamente limitado, que só quem adquirir na promoção, certo? Vai ganhar todas as vantagens a um preço muito bom. Então, dia 31 será oficialmente o lançamento da preparação do curso MS para a residência 2023. Nós vamos passar o ano inteiro juntos, colados, até nós entregarmos você lá para a integração, né? A integração da residência multiprofissional, seja lá onde você passar. Eu não sei se você vai fazer aqui, né? Eu queria ver aí o pessoal que vai fazer para cá, vai fazer o FRN, que vai fazer o PE, que vai fazer o USP, que vai fazer Sírio. Eu não sei para onde você vai fazer ou para quais locais você vai fazer. Eu só lhe digo uma coisa, meu amigo, eu vou apertar até o 2 aqui, eu vou falar olhando no teu olho. Eu te digo uma coisa, segue essas orientações aqui, segue os conteúdos entregues por esses professores, que eu te garanto, tu se torna residente em 2023, tá bom? Você se torna residente. Eu falo isso olhando no seu olho, porque eu sei do trabalho que nós estamos desempenhando aqui, eu sei dos alunos que nós temos residentes atualmente, ex-residentes e hoje concursados, muitos concursados, né? Concursados em EBSE, em FunSaúde, concursados em JF, em diversos concursos públicos aí. Então, eu lhe garanto, siga as orientações, faça o que tem que ser feito, pague o preço, esteja junto com a gente, estude junto com a gente, que eu tenho certeza que você se torna residente no ano que vem, tá bom? Por que eu digo no ano que vem? Porque no ano que vem é o ano que você vai entrar, tá bom? Na residência, você pode até passar esse ano, a aprovação chega esse ano, mas o ano que você vai entrar na residência realmente é em 2023. Beleza? Então, vamos juntos. Eu trouxe aqui conteúdos para vocês de 3 residências, tá? Hoje eu vou trabalhar
Ares, UFC, HGF e Escola de Saúde Pública. Eu vou trabalhar com vocês a USP e vou trabalhar com vocês a UFRN, que é a banca Comperv, né? E a USP, que é a banca FUVEST. Beleza? Então, vamos começar a trabalhar, entender como é que se forma, né? Como é que se constrói, como são essas provas, o que cai, o que não cai, o que mais cai, tá bom? Para que você fique aí craque em residência multiprofissional e comece a se empolgar. Primeiro vem a empolgação, depois vem, né, o início, o planejamento, o início dos trabalhos e depois a constância. Eu quero que você alcance essa constância para que você consiga estar firme e forte lá no final do ano, no dia da sua prova, para garantir sua aprovação. Vamos lá, pessoal. Ó, pessoal do chat, quem tiver aí querendo saber sobre, né, se eu já adquiri, professora, já adquiri semana passada, mês passado, né? Tem um ano de validade, eu já adquiri, eu sou do APC, escolhi. Os meus conteúdos serão atualizados? Sim, pessoal. Quem está com o curso em validade, lembrando que você comprando hoje a validade do seu curso é de um ano, tá? Quem está com o curso em validade estará recebendo também as atualizações para a residência 2023. Fechado? Fechado, fechado, fechado? Então, vamos lá. Olha aqui, minha gente, o que eu trouxe? Trouxe questões. E aí, eu vou começar com essa residência aqui, residência Universidade de São Paulo 2022, a última prova. Primeira coisa que eu quero te dizer, preste atenção. Ó, anote aí, anote. Eu vou anotar aqui com você, para que você entenda como é que se constrói a prova da USP. A prova da USP, gente, geralmente, ela é uma das primeiras provas de residência aí que acontecem no Brasil. O edital da USP geralmente sai em agosto e a prova, se não me engano, geralmente ela acontece ali em outubro, tá? Então, é uma das primeiras residências em datas de prova que acontecem a nível de Brasil. Professora, qual é a tua opinião sobre a prova da FUVEST, a prova da USP, da residência multiprofissional? Vocês têm no curso MS alunos estudando na USP? Temos ex-alunos, né, que já finalizaram a residência e temos alunos atualmente estudando na USP. É um excelente programa de residência multiprofissional. Quando eu digo excelente, é excelente de verdade. Agora, em se tratando de prova, se você porventura tiver interesse, né, de estar lá e estudar lá, fazer sua pós-graduação em serviço lá, eu te tranquilizo. Por quê? Porque eu considero, essa é a minha opinião, como examinadora, como uma pessoa que entende de concursos, como uma pessoa que trabalha com residência desde 2013, tá? O nível da prova da USP, eu considero um nível de mediano para baixo. Por que de mediano para baixo? Porque é uma prova que ela cobra o básico, tá? Ela quer que você tenha um conhecimento básico da tua área profissional, um conhecimento básico de interpretação de texto e um conhecimento básico de saúde coletiva. É por isso que na USP você vai responder questões desses 3 conteúdos, tá? Você vai responder questões de interpretação de texto, e são 7 questões, pessoal. 7 questões de interpretação de texto, tá? Eles colocam geralmente 1 ou 2 textos, ou até 3 textos na prova, e vão fazer perguntas lá de interpretação de texto, não são perguntas específicas de gramática, tá bom? Então, são questões realmente de interpretação de texto. Você vai responder 8 questões de saúde coletiva, saúde pública, beleza? Ou seja, SUS, legislação do SUS, políticas de saúde, são 8 questões, e você vai responder mais 25 questões de conhecimentos específicos. Geralmente, as provas de residência, tirando uma pela outra aí, galera, elas têm 40, 50, 60 questões, beleza? No caso da USP, você vai responder uma prova objetiva ABCD com 4 alternativas de 40 questões, tá? Mas eu considero, sinceramente,
a prova da USP, uma das provas, assim, que você consegue, né, digamos, eu saí hoje da faculdade, não estudei nada para residência, mas fiz uma excelente faculdade, né, vi os conteúdos, passei pelas disciplinas direitinho, fui um bom aluno, consegui, né, fazer o melhor que eu podia fazer na faculdade. Eu consigo fazer a prova da USP, assim, entendendo a prova? Consegue, tá? Mas, óbvio, existe uma concorrência, é necessário que você estude, mas em se comparando com as provas aqui do Nordeste, aí eu coloco o PE, Ares e Comperv, eu acho que o nível da USP é um nível ali um pouco mais mediano mesmo, tá? As daqui eu considero com um nível de dificuldade um pouco mais elevado. Belezinha? Então vamos resolver a questão? Vamos nessa. Olha essa primeira questão, a questão única que caiu no ano passado sobre história das políticas de saúde. Geralmente, o que tu tem que ter em mente? Primeira coisa que você tem que matar de história das políticas de saúde é o entendimento sobre a reforma sanitária do Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde. Pelo amor de Deus, pessoal, tu quer se tornar residente, tu tem que entender isso. É melhor que tu estude bem reforma sanitária do que tu estudar toda a história de forma superficial, tá bom? Porque 90% das questões que estão em residência, e aí eu tô falando de qualquer residência, tô falando de qualquer certame, qualquer edital, 90% das questões elas vão versar sobre ali a reforma sanitária, a 8ª conferência, as características da reforma, o pós-constituinte e o início ali da construção do Sistema Único de Saúde. Então, tu não pode ir para a prova de forma nenhuma sem entender bem de reforma sanitária. Fechado? Fechado, fechado? Então, vamos lá. Nessa primeira questão aqui, ela diz o seguinte: as reformas previstas e defendidas lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Reforma sanitária, que aprovou o conceito de saúde como um direito do cidadão, saúde é direito de todos e dever de quem? Do Estado, né? E delineou os fundamentos do SUS, estavam na contramão naquele período. Por que estavam na contramão naquele período, né? Porque muitos países não estavam, né, muito adeptos mais à questão do bem-estar social, em defender o bem-estar social. Começou-se um questionamento, né, em diversos países do mundo sobre o estado de bem-estar social. Professora, e o que é esse estado de bem-estar social? Vou fazer até um desenhozinho aqui, mais ou menos é um desenho, não sei se é um desenho, né? Mas é alguma coisa aqui para vocês entenderem como é que funciona esse estado de bem-estar social. É quando, por exemplo, eu tenho o Estado aqui, e o Estado ele vai atuar como um grande interventor, certo? Ou seja, ele é um garantidor, ou seja, o Estado ele tem a função de garantir. Se ele tem a função de garantir alguma coisa ou algumas coisas para a população, ele entra como um interventor. Ele faz intervenções. Intervenções aonde? Na, né, condição social, na condição econômica da população, certo? E em diversas condições aí da população. Então, ele tem a função de garantir o bem-estar social e o bem-estar econômico da população. Então, para que ele possa garantir isso, ele possa garantir o estado de bem-estar social, ele precisa intervir, tá bom? Só que o que começou a acontecer ali no final da década de 80 e início dos anos 90? Começou-se a se questionar, né? Em meados dos anos 80, começou-se a se questionar se realmente isso era função do Estado. Garantir a sociedade um direito de cidadania, garantir ações e serviços de saúde, sustentar a sociedade, amparar a sociedade economicamente, né? Será que isso realmente seria a saída, seria o melhor a ser feito? Será que o estado de bem-estar social era algo que os países conseguiriam sustentar por muito tempo e era o melhor a se fazer pela população? Então, olha só, volta aqui para a questão. Ele diz o seguinte:
os preceitos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que coloca o Estado como garantidor de tudo, saúde é direito de todos e dever de quem? Do Estado. Coloca o Estado como garantidor de tudo, esses preceitos estavam na contramão daquele período. Por que isso? Item A. Porque a concepção política e ideológica do movimento defendia a saúde como uma questão exclusivamente social. Não, cuidado, certo? A saúde não era defendida, não era considerada como uma questão exclusivamente social. Gente, a saúde, para você garantir saúde, você tem que mexer na economia, você tem que mexer nos determinantes, você tem que mexer na sociedade, tá bom? Então, esse item está incorreto, porque existem diversos fatores, né, que interferem na saúde da população. Item B, porque havia estabilidade econômica com a retração dos movimentos sociais, pois os trabalhadores ganhavam poder de compra. Não. Na verdade, a estabilidade econômica não poderia garantir aos trabalhadores poder de compra. E não havia estabilidade econômica. Não existia estabilidade econômica naquela época, tá? Então está incorreto. Item C. Permitiram que o maior número de atores participasse do processo de tomada de decisão e implementação da política de saúde. Pelo contrário, se eu estava questionando o estado de bem-estar social e uma das características desse estado, no caso do Brasil, era a participação da comunidade, como é que esse questionamento, como é que esta contramão estava, né, permitindo que um maior número de atores participasse do processo de tomada de decisão? Não tinha isso, ok? Questão complicadinha. Estou pegando as mais difíceis e trazendo para vocês, tá? Item D. Recebeu o apoio do presidente da República que não seguia a agenda neoliberal e se comprometeu com a reforma sanitária. Não, na verdade, o presidente da República da época, ele não era tão adepto assim ao movimento de reforma sanitária, tá? E as reformas difundidas naquela... E o item é, porque as reformas difundidas naquela época, no resto do mundo, questionavam a manutenção do estado de bem-estar social, que foi isso que eu, no início da questão, eu expliquei para vocês. Começou a haver um questionamento desse estado como garantidor, desse estado como interventor de bem-estar econômico, de bem-estar social para a população, tá? Então, esse é o item da nossa questão. Questão complicadinha, questão difícil, mas nós queremos te mostrar realmente como a residência, eu saio daqui para vocês lerem o resto dos itens, né? Fiquei na frente, como a residência funciona. É importante que você saiba que o nível de saúde pública da residência é diferente do nível de saúde pública cobrado no concurso público. E eu posso te garantir com toda a propriedade, porque de questão, gente, eu vejo questão todo dia, às vezes eu sonho com questão. Certo? Eu sonho com questão, acordo e digo assim, rapaz, eu poderia elaborar uma questão desse jeito aqui, cobrando isso aqui, de tanta questão que eu vejo por dia. Então, eu posso te garantir com toda a propriedade do mundo, as questões de residência, elas são mais difíceis do que questões de concurso. É por isso que eu sempre digo para os meus alunos, passou na residência, passou bem na residência, estou bem para a residência, meu amigo, 50% aí da sua aprovação em concurso está garantida. Só continue estudando, tá? É tanto que os melhores alunos, né, que eu tive em residência hoje já são concursados, porque eles levaram isso muito a sério. Saíram da residência ou então no R2 já começaram a estudar para concurso público e aí estão aí concursados, graças a Deus. Vamos lá, olha essa questão aqui da UFRN 2022, ok? A banca é o quê? Perde. E, professora, como é que funciona essa prova da UFRN? É assim, pessoal. Prova da UFRN, como eu disse para vocês, né? As provas ali, elas vão de 40 a 60 questões. A da UFRN, que eu considero uma das mais difíceis do Brasil, tá? Banca Compef é uma banca que estica a baladeira mesmo. Estica, tem horas que estica que você fica assim, caramba, que prova difícil. Até eu tenho dúvidas em alguns gabaritos que eles lançam, tá? Então, às vezes, eu questiono muito, eu fico ali batendo cabeça com a prova da Compef, porque eu considero uma prova nível alto. E aí, são 50 questões. Múltipla escolha, ABCD,
só que ela é dividida facilmente assim, ó, tá e tá. São 10 questões. 10 questões de quê? 10 questões não, perdão, gente. Viajando na maionese aqui. Deixa eu apagar aqui. Que borrachinho. Pronto. São 15 questões, certo? De saúde coletiva. E aí são, né, mais 35 de conhecimentos específicos, certo? Formando aí as 50 questões. Eu considero essa prova, geralmente, no geral, tem questões fáceis. Claro, toda prova tem questão fácil. Toda prova tem ali uma, duas questõezinhas mamão com açúcar, certo? É para tu não zerar. Porque também se colocar todas difíceis, imagina aí 50 questões, todas muito difíceis, né? Claro que tem ali as questões mais basiconas, mais fáceis, como é o caso dessa aqui. Essa questão aqui eu considero uma questão fácil. Se você não tivesse lido a portaria, você desenrolava também, tá? Então eu considero uma questão aí bem fácil. Por que que eu trouxe essa questão? Para te mostrar o que pode ser cobrado além disso aqui, tá? E o formato. Mas isso aqui não é de praxe o que a UFRN faz, não. Inclusive tem outras da UFRN aqui. Eu considero difícil, ok? De mediana para difícil. Então, são 50 questões divididas aí nesse formato. Só que eles esticam aí na saúde coletiva. A saúde coletiva deles, eles cobram um mundo inteiro, né? Nas específicas também, mas na saúde coletiva eles cobram aí um mundo de conteúdos. Mas dá para passar? Claro que dá, é só estudar. Então, vamos lá. Olha aí, leia os excerto abaixo. Tem por objetivo geral promover equidade e a melhoria nas condições e nos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Ele pergunta o seguinte: esse certo se refere ao objetivo geral de quê? Gente, lá no artigo 6º, perdão, passei sem querer, da portaria, anote, tá? 2446 de 2014, portaria ministerial, está, né, o objetivo geral. Professor, onde é que eu pego o material? Na descrição do vídeo, certo? Na descrição do vídeo tem um linkzinho lá que tá o material, esse material aqui. Ó, objetivo geral da Política Nacional de Promoção da Saúde, ok? Artigo 6º, o objetivo geral. Artigo 7º, os objetivos específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde. Então, esse objetivo geral, promover equidade, promover melhoria nos modos e nas condições de vida, amplia, né, a potencialidade. Então, quando você fala em potencializar a comunidade, potencializar os indivíduos, né? Reduzir vulnerabilidades, reduzir riscos, reduzir, né? Combater os determinantes sociais. Você está falando de empoderamento, por exemplo, você está falando de promoção da saúde. E tudo está nesta política aqui do Ministério da Saúde 2014, tá? Então, o gabarito é o item A. Eu coloquei aqui os objetivos gerais, né, e os objetivos específicos para que você dê uma revisada, comece a estudar. A portaria mesmo, portaria 2446 de 2014. Ok? E daqui os objetivos específicos nesses 2 slides. E aí vamos, senta que lá vem a história. Vou mudar de residência, né? A cada questão que eu passei aqui, eu estou falando de uma residência diferente para que vocês primeiro entendam como é que funciona essas provas. E aí vamos para Ares, né? A Ares é a residência unificada que unificou, né, o programa de residência da Universidade Federal de Ceará, o programa de residência do Hospital Geral de Fortaleza e o programa de residência da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Ou seja, o que eles fizeram? Todos os anos nós tínhamos um edital para essa, um para essa e um para essa. O que acontece hoje? Todos esses 3 se unificaram
e se transformaram nessa residência unificada multiprofissional, e tem a uniprofissional também, que geralmente os editais saem ali em novembro, outubro, na verdade em outubro, finalzinho de setembro, outubro, e a prova acontece em novembro, tá? Geralmente as provas acontecem em novembro ou iniciozinho de dezembro. Mas essa residência, ela vem, sabe com quantas questões também? Com 50 questões, só que são 10. Anota aí. Ah, professora, eu preciso saber disso, o que que eu vou fazer disso? É óbvio, entenda. Primeira etapa de prova chama-se edital. Você não pode, de forma nenhuma, querer passar em residência sem ler o edital. Então, dever de casa. Dever de casa que você vai, para quem quer se tornar realmente residente em 2023. Pegue o último edital da residência ou das residências que você quer tentar e valer. Por quê? Porque tem prova de título, você tem que saber o que que conta, o que que não conta, você tem que saber como é que funciona a prova, você tem que saber quantas questões a prova vai ter, o que é que você precisa intensificar, quais são os conteúdos que geralmente caem, tá? Nessas provas. Então, são 10 questões de políticas públicas de saúde, ok? E 40 questões de conhecimentos específicos, totalizando aí as 50 questões de prova da residência da Ares, UFC, HGF, Escola de Saúde Pública. Muitas vagas, centenas de vagas. Centenas de vagas. Mas a prova não é tão fácil. O que eu posso dizer da Ares? A Ares, ela geralmente, ela consegue dividir, né, essas 50 questões de forma bastante interessante e bastante, como é que eu posso dizer, equitativa, certo? Ou seja, o que eles consideram mais importante para você aprender, eles colocam um pouco mais, mas eles distribuem de uma forma bastante também igualitária, posso dizer assim. Eles geralmente cobram ali 2 questões de um determinado conteúdo, uma de outro, eles conseguem abranger todo o edital na prova, eles conseguem estar cobrando 90, 80, 95% do edital, dos tópicos do edital na prova, porque eles são bem organizados quanto a isso. Nível de dificuldade da prova da Ares é um nível de dificuldade mediano também para difícil. Em alguns momentos, eles dificultam a nossa vida em algumas questões, mas são questões, é uma residência que você consegue fazer se você estudar bem. Estude que você vai passar. Vou fazer uma prova, quero fazer para cardiopneumologia. Vou fazer uma prova de cardiopneumologia? Não, você vai fazer uma prova de políticas públicas de saúde e uma prova generalista para a sua área. Se você for fisioterapeuta, você vai fazer uma prova generalista de fisioterapia com todos os conteúdos básicos para fisioterapeuta ali da tua faculdade, que poderiam também cair em um concurso. Da mesma forma a enfermagem, da mesma forma a nutrição, da mesma forma todas as áreas que estão envolvidas aí nessa residência multiprofissional. Dos maiores programas do Brasil e, né, eu sou suspeita a falar, me formei na UFC, né, conheço muito bem a Escola de Saúde Pública, sou suspeita a falar, considero sim, né, trabalhei no HGF, então considero sim um excelente programa pelas instituições que vocês vão passar, que são instituições de ponta, com excelentes profissionais, vão aprender muito e vão ser grandes profissionais, com certeza. Bora Lei, eles amam uma história, tá? Ultimamente, nos 3 últimos anos, eles têm, inclusive, esticado bastante essa história de cobrar o SUS na prática. O que é o SUS na prática? É a aplicabilidade da legislação, das políticas, nas situações cotidianas do Sistema Único de Saúde de nós profissionais. Então, vamos ler a questão. Dona Maria, moradora do distrito de Flores, identificou um nódulo na mama durante o autoexame. Gente, mas eles amam câncer de mama, viu? Olhe, eu já vi muita questão sendo cobrada, né, envolvendo histórias com, né, os nódulos da mama, o câncer de mama. E procurou a unidade básica de saúde para a investigação, ou seja, ela foi ali logo na unidade básica de saúde. O médico a examinou e solicitou uma mamografia que a paciente realizou em outro município, no município de Águas, vizinho ao distrito onde ela mora.
Ao avaliar o resultado da mamografia que a paciente realizou, ao avaliar o resultado do exame, estava lendo a linha acima, o médico solicitou uma biópsia e a usuária foi então encaminhada para um serviço de alta complexidade localizado em outro município. Agora ela foi para Cristais, tá? Também município próximo à sua residência. Semanas após, foi definido o tratamento com quimioterapia, realizado também no município de Cristais. Todas as etapas de investigação, realização de exames complementares e também o tratamento foram realizadas pelo SUS. A situação acima descreve uma prática de alguns princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, estabelecido pelo artigo 7º, é onde temos os princípios e as diretrizes do SUS, da Lei 8.080. Qual item a seguir contempla um desses princípios? Ele está dizendo que a situação acima, né, está contemplando um só princípio? Não, está contemplando alguns princípios, certo? Atendidos, no caso de Dona Maria, para mim, no mínimo 2 princípios aí. O primeiro princípio é o princípio da integralidade da assistência. O segundo princípio é o princípio da descentralização, da distribuição dos serviços. Ela fez, inclusive, a própria quimioterapia em um município próximo à residência dela, próximo ao município dela. Isso é um processo de descentralização do SUS, que o SUS busca alcançar, de atender a todas as necessidades dos seus usuários o mais próximo da sua residência. Se ele está fazendo isso, ele está descentralizando seus serviços, descentralizando a assistência. Concorda comigo? Mas a integralidade aí está envolvida, por quê? Porque todas as necessidades dela estão sendo, né, atendidas. Ela primeiro foi na unidade básica de saúde, foi consultada pelo médico, precisou da mamografia, depois precisou de uma biópsia, depois precisou do tratamento. Entendeu? Então, as necessidades dentro daquele adoecimento dela estão sendo atendidos. Mas o princípio aqui dos itens que nós temos, ele coloca uma casca de banana aqui para tu cair, tá? Colocar equidade, mas a equidade não está evidenciada, por mais que o atendimento dela tenha sido equitativo, eu não estou visualizando equidade aqui no que eles estão me relatando. Então, eu preciso, né, estar visualizando. Para que eu esteja visualizando, precisa estar escrito aqui para mim. Então, é a descentralização. Beleza? Ixi, é a descentralização. Item C. Tá entendido aí, pessoal do chat? Tá de boa? Tá de boa? Faz um legalzinho assim para mim, curte o vídeo, viu? Faz um legalzinho assim para mim que vou continuar. Então, tá aqui, ó, artigo 7º da Lei 8.080. Belezinha? Belezinha, belezinha? Então, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Aqui é a municipalização e aqui é a regionalização e a hierarquização. E vamos para o próximo, mais uma questãozinha da Ares. Olha aí, a educação popular. É educação popular? Todo ano cai, viu? Educação permanente e educação popular. A educação popular é da portaria 2761 de 2013, ok? Que é a Política Nacional de Educação Popular em Saúde do SUS, ok? Eu chamo de PENEP-SUS. E nós temos aqui um dos conteúdos, uma das partes, um dos artigos dessa portaria que mais despenca nas provas. Vamos ver o que a Ares colocou ano passado para cobrar na prova da residência. A educação popular foi pauta da 12ª Conferência Nacional de Saúde, no eixo temático Educação Popular, um dos eixos da 12ª, né? Que resultou em 2009 na criação de um Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde. Em 2013, resultou na Política Nacional de Educação Popular em Saúde do Sistema Único de Saúde, que é essa portaria aqui, tá? Pergunta: considerando os princípios que norteiam a PENEP-SUS, assinale o item que indica o princípio que preenche a lacuna. Eles colocaram aqui todos os princípios e está faltando um, pessoal. Está faltando um. Diálogo, tracinho, problematização, construção compartilhada do conhecimento, emancipação, compromisso com a construção de um projeto democrático e popular. Assinale a alternativa que melhor se adeque. É o mais conhecido, né? É a tal da amorosidade, que cai que só em prova, né? Então, a amorosidade, nenhum desses são princípios, tá? Dos outros itens, mas a amorosidade tá aí, é
o princípio que está faltando e está no artigo 3º da portaria, de novo, anota a portaria para você ir estudando, 2761, 2013. Não é a única residência que cai, certo? Educação popular, a Ares. Em outras residências também aparecem esse conteúdo no conteúdo programático. Está aqui os 6 princípios, não esquece. Mais uma questão, mais um tema que, se eu fosse você, eu estudava. Se eu fosse você, eu estudava, porque essa resolução, ultimamente, ela tem aparecido muito nas provas. Por exemplo, ano passado, foi ano atrasado, na Ares, vieram 2 questões sobre isso aqui. Então, vamos lá. A resolução 588, né, ano passado que eu digo é 2020. Esse ano agora, 2021, que passou, que é realmente o ano passado, né? Só veio uma questão, que foi essa aqui. A resolução 588, de 12 de julho de 2018, instituiu a Política Nacional de Vigilância em Saúde como uma política pública de Estado, está lá no início dessa resolução, tá? É uma política pública de Estado e tem função essencial no Sistema Único de Saúde. A pergunta da questão é a seguinte: qual das afirmativas abaixo indica uma diretriz da vigilância em saúde? Por que ele perguntou diretriz? Por que a Ares, esse ano que passou agora, perguntou diretriz? Pelo seguinte: nos anos anteriores, ela trabalhou muito os conceitos. E a gente bate muito nesses conceitos. Conceito de vigilância epidemiológica, que está na resolução, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, vigilância saúde ambiental, conceito de vigilância em saúde como um todo, tá? Então, cuidado com esses conceitos, porque esses conceitos, eles despencam, eles caem demais. Aí, esse ano, eles decidiram sair um pouco dos conceitos e vão cobrar uma diretriz, para ver se eles estudaram as diretrizes, os princípios, né? Aí ele coloca o seguinte: a diretriz correta aqui é essa diretriz que eles escolheram, que é a 3ª diretriz do artigo 8º da resolução 588, que é a construção de práticas e de gestão e de trabalho que assegurem a integralidade do cuidado, com a inserção das ações de vigilância em saúde em toda a rede de atenção à saúde e, em especial, na atenção primária, como a coordenadora do cuidado, certo? Então, tá aqui, 5ª questão, item D de Dondoquinhas. Então, item D é a resposta da nossa questão, tá bom? Então, tá aí, pessoal. Cuidado, 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 cuidado com os princípios e diretrizes desta política que está estabelecida nesta resolução aqui. Estude, viu? Estude essa resolução, que ela é importante. Eu deixei aqui as diretrizes para você dar uma lidinha depois que finalizarmos a aula aqui. Vamos para mais uma? Mais uma, 6ª questão. Mais uma historinha. Olha como eles gostam da aplicabilidade das políticas no dia a dia. Então, não adianta fugir da raia, pessoal. Não adianta querer decorar artigo 1º, artigo 2º, querer fazer mnemônico, querer não sei o que, só isso. Isso é importante? É importante. É importante você buscar artifícios para que você memorize princípios, diretrizes, né, objetivos gerais, específicos das políticas, para que você memorize, né, os conteúdos, claro, porque são muitos conteúdos. Mas uma coisa eu lhe digo também: entenda de SUS para você se sair bem em prova de residência. Entenda do sistema, entenda como funciona, busque os porquês. Sabe por quê? Porque senão você pode se decepcionar na hora da prova, se frustrar na hora da prova. Meu Deus, eu estudei tanto, eu estudei campo de atuação, eu estudei, né, atribuições dos entes, eu estudei todos os princípios e na hora caem umas coisas nada a ver, caem umas coisas que ninguém sabia que ia cair. Você está sabendo que residência gosta muito de aplicabilidade da legislação, das políticas no dia a dia do SUS. Agora, existem alguns perfis de prova, como é o caso do perfil da USP, que gosta mais realmente da literalidade da política, da legislação, beleza? Bora aqui. MXN tem 40 anos, ok? Compareceu à unidade básica de saúde para a sua primeira consulta após o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Então, foi diagnosticado com diabetes
e foi para a unidade básica de saúde para a sua primeira consulta. O atendimento foi realizado com a participação do médico, da enfermeira, da nutricionista da unidade. E no final da consulta, profissionais e pacientes, ou seja, a equipe envolvendo o paciente, estabeleceram e discutiram um plano de cuidados individualizado, levando em consideração as necessidades dele, saberes dele e o contexto social em que ele vive. O caso acima descreve a implementação de qual princípio descrito na Política Nacional de Humanização. Existem 3 princípios básicos dessa política, certo? A transversalidade, a indissociabilidade entre a atenção e gestão, protagonismo, a autonomia e a corresponsabilidade, né, entre os sujeitos. Preste atenção. Se eu estou dizendo que transversalizar é levar em consideração a vivência, as experiências, é se comunicar com o outro, eu estou dizendo que no caso aqui do MXN, certo? Ou da MXN, houve essa transversalidade, essa coparticipação, esse trazer o usuário para também desenvolver junto o seu plano de cuidados, essa comunicação. Se eu estou dizendo isso, isso quer dizer que o princípio que está envolvido aí é ambiência? Não, porque ambiência é diretriz, tá? É transversalidade? É, porque é um dos princípios. É gestão participativa e estratégica? Gestão participativa, cogestão, gestão compartilhada é diretriz, ok? E indissociabilidade entre atenção e gestão não é. Por quê? Porque o que ele diz, o que a política diz sobre a indissociabilidade entre atenção e gestão é que o usuário e o profissional, eles devem participar do processo de tomada de decisão dos serviços de saúde. Ou seja, ele deve participar, né, como um ator também nos processos decisórios, na gestão do serviço. Isso aqui seria, né, esse princípio, mas também não é, então, o que está envolvido aqui na história. Vamos no item B, de bonitinhas e bonitinhos, falar de transversalidade, ok? Belezinha? Coloquei também aqui para você, direitinho, tá bom? Pessoal, mais uma vez, não esqueçam, dia 31 temos o lançamento do Resmute 2023 com muita novidade, certo? Com muita interação, nós vamos interagir com vocês ao vivo, nós vamos fazer da melhor forma possível, né, as inovações na preparação de 2022 para 2023, lançamento dia 31, tá? Estão todos convidados para aproveitar, né, o que nós traremos de novidade para a preparação da residência multiprofissional, né, de todo o Brasil aí. Vamos lá. Transversalidade são os princípios básicos, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. Mas em alguns documentos da Política Nacional de Humanização, algumas cartilhas, alguns documentos base, nós temos também os princípios norteadores. Então, cuidado com esses 7 princípios norteadores aqui. É importante também que você dê uma olhadinha, tá bom? Dê uma olhadinha nesses princípios norteadores da política. Mas o que mais cai? De lavada, esses princípios aqui. Vamos para a 7ª questão? Mais uma questãozinha, vamos trabalhar aqui. Olha só, no documento de referência do Programa Nacional de Segurança do Paciente, são apresentados os atributos da qualidade para a segurança do paciente. O atributo da oportunidade. Olha o que a USP fez, né? A USP foi perspicaz. A USP que geralmente cobrava evento adverso, o que é evento adverso, o que é near miss, o que é, vamos lá, incidente sem dano, o que é segurança do paciente, os conceitos base ali que estão na portaria 529, na resolução na RDC 36, ela foi para o documento de referência. Professora, eu não conheço esse documento de referência do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Você vai conhecer agora. Olha para cá. É o seguinte, tá aqui, ó. Esse documento foi feito, né, entre uma associação, entre uma parceria, Ministério da Saúde, Fiocruz e Anvisa. É um documento de 42 páginas
e é um documento do ano de 2014. Você vai baixar ele aonde? Google. Só colocar isso aqui, ó. Coloca isso aqui, documento de referência do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Primeira opção que aparecer lá, o PDF, é o seu documento paginazinha marrom, tá? Por que é importante que você estude isso aqui? Porque além das portarias, nós temos esse documento que ele pode sim ser cobrado nas provas se o teu edital colocar assim, ó, Programa Nacional de Segurança do Paciente. Se o teu edital vier com o Programa Nacional de Segurança do Paciente nas específicas ou em políticas de saúde, em saúde coletiva, pode ter certeza que ele pode cobrar isso aqui. Agora, se seu edital vier só assim, ó, Resolução de Diretoria Colegiada número 36, ou então Portaria 529, aí não. Ele está especificando qual é o documento que ele vai cobrar, tá? Mas se ele falar de Programa Nacional de Segurança do Paciente, aí, meu filho, pode ir para o documento de referência, pode ir para as portarias, pode ir para a resolução, pode ir também para os protocolos, tá bom? Segurança do paciente. E aí, lá dentro desse documento, nós temos esse quadrinho marrom aqui, que é muito conhecido, que são os atributos da qualidade definidos pela Organização Mundial da Saúde. Beleza? Que foi adotado pela Portaria 529 de 2023. E aí, quais são esses atributos? Segurança, efetividade, cuidado centrado no paciente, oportunidade, eficiência e equidade. Tá bom? Então, pessoal, beleza? Beleza, beleza, beleza? Tá aqui. O que é que eles querem saber? Oportunidade. Escolheram esse atributo aqui, que é a redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos, tanto para quem recebe, como para quem presta o cuidado. Vem cá, olha aqui, 7ª questão. Onde é que eu tenho essa redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos, tanto para quem recebe, como para quem presta o cuidado? Eu tenho que ter um cuidado oportuno, né? Objetivo, direcionado. Então, é aqui no item B que eu tenho a oportunidade como conceito de atributo de qualidade, ok? Então, tá aí para você estudar. Agora, vamos para aquela questão, essa daqui é da UFRN, ó. É aquela questão que foi uma questão basicona, mas que ao mesmo tempo, se você não tiver uma noção geral da legislação básica do SUS, você se perde um pouquinho nessa questão, tá bom? Vamos ver a questão. Leia atentamente as afirmativas abaixo. Vamos ler. Primeira afirmativa. A Lei 8.142, de 1990, além de antecipar a Lei 8.080, define a organização das condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. Preste atenção. A Lei 8.142, primeira pergunta. Ela antecipou a Lei 8.080? Neca de Pitibiriba. Por que ela não antecipou? Porque ela veio depois. Como é que ela antecipa? Algo antecipa algo se algo vem depois. Entendeu? Entenda. 19/9/1990 foi, né, o sancionamento, a publicação da Lei 8.080, ok? No dia 28/12/1990 foi a publicação da Lei 8.140, deixa eu sair daqui, 8.142 de 90. Então, essa antecipa essa? Não, porque essa vem depois. Ok? Define a organização das condições de promoção, proteção e recuperação da saúde? Não. Quem define essa organização é essa lei aqui, não essa daqui. Entendeu? Quem define a organização é a Lei 8.080, que veio antes. Então, o item A está falso. Item A não, desculpa. A afirmativa 1 está falsa. Se a afirmativa 1 está falsa, não pode ser o item D. Ele quer as corretas. Beleza? 2. A Lei 8.080 de 90 regula as ações e serviços prestados tanto pelo Estado, que aí o Estado são os serviços públicos, tá? Quanto por empresas privadas. Beleza, cuidado com isso. Muita gente acha que é só para o SUS. Não, a iniciativa privada também está envolvida na regulamentação da Lei 8.080. Então, tá verdadeiro. Cuidado com isso.
3. A Lei 8.142 regula exclusivamente o controle social e as transferências de recursos financeiros entre as instâncias de governo para a prestação de ações e serviços de saúde. Beleza, é o preâmbulo, né, da Lei 8.142. Quarto, né, o Decreto 7.508 regulamenta a Lei 8.080, beleza, de 2011, de 1990, quanto? Organização, planejamento, assistência à saúde e articulação interfederativa. Beleza? Verdadeiro também, show de bola, é o preâmbulo do Decreto 7.508. E o quinto diz o seguinte: de acordo com o Decreto 7.508 de 2011, a governabilidade compartilhada das regiões de saúde exige colegiado de gestão tripartite, que é a mesma comissão intergestores tripartite, a CIT, o colegiado de gestão bipartite, que é a comissão intergestores bipartite, e o colegiado de intergestores regional, que é a comissão intergestores regional, que é a CIR. Belezinha, verdadeiro, tá? Só colocou de propósito para você ficar assim meio, caramba, não sei se está certo, não sei se está errado. Então, tá? 2, 3, 4 e 5 estão corretos. Gabarito, item A de aprovação, tá? A de agora eu vou ser residente. Então, 8ª questão, beleza. E vamos para a última questão. Primeira coisa, pessoal, queria saber se tá tudo certo. Tá tudo certo? Gostaram da aula? Né? Conseguiu aí pegar vários tópicos para você já ir estudando? Conseguiu abrir aí a mente? Consegui te convencer a estudar para residência? Né? O melhor estilo de pós-graduação que eu considero, que eu acho que alavanca a carreira de muitos profissionais, além de ajudar financeiramente aquela galera que está ou fora do mercado de trabalho, né? E não tem idade não, viu, pessoal? Não tem esse negócio de idade para fazer residência, não. Ou fora, ou de tempo de formado para fazer residência, não. Ou da fora do mercado de trabalho, ou então aquela galera que está ensandecida, querendo ganhar dinheiro, querendo entrar no mercado de trabalho e se utiliza da residência como uma excelente oportunidade. Então vá, estude e seja residente, porque eu lhe garanto que é uma excelente escolha. Bora lá, 9ª questão. Olha, essa questão é de epidemiologia. Questão boa, questão super atual. Entende-se por estrutura epidemiológica de uma doença a forma de interação dos diferentes fatores relativos ao meio ambiente, ao hospedeiro e ao agente, né? Então, o adoecimento, ele vai ali, ele é uma tríade, é a interação entre o agente, o hospedeiro e o ambiente onde está ali envolvido. Eles estão envolvidos, que determinam o comportamento desse agravo no âmbito de uma população delimitada e em um período de tempo estabelecido. Ao avaliar o agravo ou a condição de saúde sob essa perspectiva, classifica-se o processo epidêmico. Na maioria, deixa eu falar uma coisa para vocês, na maioria dos livros de epidemiologia, Zélia Roqueirol, Marcelo Gurgel, a Bonita, né, os outros livros de epidemiologia, que nós temos aí vários, epidemiologia básica, enfim, certo? Existe um capítulo chamado de processo epidêmico. O processo epidêmico, ele vai falar sobre as endemias, as epidemias, as pandemias, né? Os surtos, ele vai trabalhar isso, as variações, os tipos de variações, as características das variações e tudo mais. Então, esse capítulo é chamado de processo epidêmico, certo? Nesse sentido, pode-se afirmar que um surto, ele falou aí da epidemiologia, ele falou um monte de coisa, falou de processo epidêmico, a pergunta foi direta. Pode-se afirmar que um surto se caracteriza como o quê? Eu não quero simplesmente responder a questão. Eu quero ir além com você, certo? O item A diz o seguinte, antes da gente ir nos itens, vamos aqui. Coloquei para ti os conceitos ou características de cada um, né, desses processos aí que acontecem com agravos e doenças. Vamos lá. O primeiro, nós temos o surto. E o que é o surto? O surto é um aumento de repente, ou seja, repentino, do número de casos de uma determinada doença, certo? Em uma área com limite geográfico bastante delimitado ou em um grupo específico de pessoas. Pode ser, pessoal, uma escola, pode ser uma UTI,
pode ser um hospital, pode ser um bairro, tá? Ou seja, o que você tem que entender sobre o surto é que ele acontece em um espaço delimitado. Ele não alcança grandes proporções, grandes regiões ou grandes áreas geográficas. Aí eu já saio do surto e vou para a pandemia ou a epidemia, tá bom? Então, vamos lá, beleza, surto ok. Agora vamos para a epidemia. É quando esse aumento repentino de casos, ele atinge uma larga escala ou larga área geográfica e atinge uma maior quantidade de pessoas, tá? Ou seja, ele não é um espaço, não acontece em um espaço delimitado, como é o caso do surto. E a pandemia? A pandemia, ela já ultrapassa o limite de países, ou seja, ela envolve vários países, envolve vários continentes, e aí nós já temos um número extremamente grande de pessoas, né, doentes com a doença ou com a situação específica, beleza? Então, isso é característica da pandemia. Tu lembra aí de Covid, de febre, desculpa, como é o nome, meu Deus do céu? Gripe suína, gripe aviária, né? Nós temos aí as grandes pandemias que aconteceram ao longo dos anos e a atual da Covid-19. E a endemia, você lembra ali de linearidade, ou seja, quando a quantidade de casos de uma determinada doença, ela apresenta linearidade, ela apresenta continuidade, ela não aumenta vertiginosamente, como é o caso do surto ou da epidemia. Beleza? Então, eu preciso delimitar uma área, mas o número de casos, ele apresenta ali uma constante, sem muitas variações, ok? Só que nós temos um termo atualmente muito importante, chamado que, inclusive, a Covid-19, ela foi, né, considerada uma sindemia. Então, o que eu quero que você entenda? Que esse termo pode ser utilizado na sua questão em se tratando de Covid. Entenda o seguinte, é quando existe, né, uma doença, uma epidemia, uma pandemia, como é o caso da Covid-19, e outros fatores, como o fator social, como o fator econômico, como o fator climático, eles podem exacerbar e facilitar também com que mais pessoas desenvolvam e se tornem casos dessa doença, ou ainda elas podem agravar esses outros fatores interagindo, eles podem agravar ainda mais os casos existentes daquela doença. Então, leia esse textinho aqui sobre sindemia, é um conjunto de problemas de saúde interligados, envolvendo duas ou mais complicações, que elas interagem de maneira sinérgica e elas vão contribuir para a carga excessiva daquela doença naquela população. E aí, olha aqui, ó, no finalzinho, a sindemia, ela se caracteriza por interações biológicas, sociais, econômicas entre a população. E quando acontecem essas interações aumentam a suscetibilidade de uma pessoa prejudicar, né? Ou seja, piorar, né? Prejudicar ou piorar o seu estado de saúde. O que faz com que essa interação não seja apenas feita pela comorbidade entre si. Ok? Ok. Então, cuidado com sindemia. Aqui ele perguntou sobre surto e o gabarito é o item A. É uma forma particular de epidemia em que os casos estão relacionados entre si, ocorrendo em uma área geográfica de abrangência delimitada ou em uma população, vou pegar aqui, em uma população institucionalizada em um determinado período de tempo. Aqui no item B, é uma forma particular de endemia, não, né? Item C é uma ampla distribuição e transmissão de um agravo em 2 ou mais municípios, também não. E o item D é a manutenção da prevalência e da incidência do agravo em níveis elevados por um longo período de tempo em determinada cidade, na qual os elementos da tríade epidemiológica são constantes e determinam a manutenção alta da transmissão comunitária. Nada a ver com surto. Então, o item A é o gabarito da nossa questão. Beleza? Pessoal, vamos lá, vamos começar a estudar, né? Vamos começar com força total a
estudar para a residência, a focar na residência. Essa semana, a próxima semana, o curso MS vai estar fazendo uma série de postagens sobre residência multiprofissional e dia 31, né, a gente desemboca. Ah, professora, não estou achando o curso de residência no site. Nós retiramos todos os cursos de residência do site, vão passar por uma reformulação, vão vir com novos módulos, já com data, né, para vocês acessarem esses módulos, as novas aulas, os novos simulados, enfim, não posso dar spoiler aqui não, só sei que vai ter muita interação entre a gente, entre nós e vocês, né, interações ao vivo, para que vocês, né, garantam aí, com certeza, a aprovação em 2022 para entrar em 2023 na residência multiprofissional, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal do chat. Um abraço, tudo de bom, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.